vai estar, isso, vai estar vindo aqui. Irmã Kátia, que orar pela vida de irmão Anderson e agradecer a Deus pelas ofertas. Os irmãos estão vindo, né? Vamos esperar acabar de vir. Glória a Deus. Caminhe mesmo, sempre agradecendo ao Senhor, louvando aquele que é o supridor de todas as nossas necessidades. Aleluias. Pode vir aqui, Kátia. Kátia vai agradecer ao Senhor. Se você tem um desafio financeiro também, quiser se colocar de pé, apresenta para o Senhor o seu desafio e orando pela vida do irmão Anderson. Amém? Deus amado, Deus bendito, te louvamos pela tua fidelidade, Pai. Verdadeiramente tu tens sido fiel, Senhor amado, tu tens sido nosso Deus provedor. Senhor amado, queremos agora entregar todos os dízimos e ofertas que foram entregadas diante do teu altar nessa hora. Queremos colocar aqueles que não tiveram condições, Senhor amado, que tu possa estar abrindo a porta, gerando condições, Senhor amado, em nome de Jesus. Queremos também aproveitar a oportunidade diante de Ti como igreja para abençoar a vida do irmão que vai trazer a palavra nessa noite. Que ele possa ser um canal da manifestação da Tua glória. Senhor amado, que na verdade ele venha desaparecer, mas que tão somente, Pai amado, a revelação do Teu Espírito venha fluir através do Teu Filho, Senhor amado, e alcançar na igreja nesta noite, Pai amado, que a Tua bênção seja sobre ele. Senhor amado, tome todos os corações que estão aqui, tira toda a preocupação, inquietação, Senhor amado, que seja um solo fértil do semear da Tua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. Estamos chegando ao final de mais um dia. E que dia, né? Mais um dia quente. Tem te incomodado o calor esses dias? Tem sido incômodo para você? Você conhece alguém que tem passado mal? Ou talvez você tenha sentido mal em alguns momentos do dia por causa do calor forte, da secura, né? Hoje uma colega de trabalho que está grávida, inclusive, estava me falando que ela já começou a sentir os efeitos do ar seco. Eu ainda não percebi isso, mas hoje ela levantou essa questão, que ela já está começando a sentir os efeitos do ar seco, algumas reações no corpo dela já estão se manifestando, um vasinho no nariz, às vezes estoura, dá aquele sangramentozinho leve, e talvez alguns de nós aqui também estejamos passando por esse problema. E eu estava me lembrando que nós estamos passando por um momento atípico, né? Apesar de estarmos no verão, mas nos últimos anos, nessa época do ano, sempre havia aqui ou ali um caso de chuva muito forte. Vocês se lembram disso? Mês de janeiro, principalmente, ali entrando por fevereiro, sempre tinha, nos últimos anos, foram ocorrências que houve por aqui na nossa região, até mais longe, vários problemas que têm acontecido. Falando em problema, falando em catástrofes, aí eu estava fazendo uma retrospectiva, estava me lembrando, né, de problemas sérios, calamidades que ocorreram nos últimos anos, no início dos anos, né? Não sei se você se lembra, mas tentando acompanhar aí em 2010, logo no início do ano, houve aquela catástrofe lá no Haiti. Vocês se lembram disso? Aquela tragédia, daquele terremoto. Aí, alguns dias depois, foi no Chile, também, um potencial de destruição um pouco menor, mas houve também, a ponto da sociedade internacional se mobilizar e mandar gente para lá, e mandar recursos para lá. Eu fui um dos que tive a oportunidade de ir aos 2 lugares, por diversas vezes, para poder levar socorro para lá, que eles estavam precisando. No ano de 2011,
11 foi, não no início do ano, mas mais do meio para o final, houve uma grande calamidade na região amazônica, uma seca muito forte naquele lugar. E eu tenho, por força da profissão, comumente eu vou até a região amazônica, então ali a gente conhece o território por cima e vê que os rios são muito bem abastecidos, as florestas são sempre muito verdes, e nessa ocorrência, nessa calamidade de 2011, 2012, a região amazônica ficou muito, muito transformada. Os rios já não tinham mais o mesmo vigor, a floresta já não estava mais com a mesma força, e a população daquele lugar depende muito desses dois recursos, do rio, que são as suas estradas, as suas fontes de recursos de alimento, e a própria floresta. Então, foi um tempo muito preocupante, não chovia na cabeceira dos rios, na cordilheira, e a nossa região toda amazônica ficou bem prejudicada. Ano retrasado, 2 anos atrás, 3 no máximo, teve aquele problema durante o verão ali na região serrana. Estão lembrados, né? Região de Petrópolis, região de Nova Friburgo, Teresópolis principalmente, foram muito devastadas e no Réveillon daquele ano já tinha acontecido na Ilha Grande também, as chuvas muito fortes, tudo nessa época, assim. Tudo nessa época. E ano passado, bem mais recente, foi aqui em Xerém, né, aquela devastação que houve ali. Por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque todas essas ocorrências que a gente está trazendo à memória agora, elas recebem um nome, que é calamidade. Calamidade. Ocorreu uma calamidade. E se a gente for buscar a definição dessa palavra calamidade no nosso dicionário, a gente vai ver, eu fui procurar em 3 autores diferentes, 3 linguistas, 3 dicionaristas diferentes. E todos eles foram unânimes em usar a mesma expressão. É uma grande desgraça. Calamidade é uma grande desgraça. E quando se fala em desgraça, a gente analisa e vê que o que é desgraça? Ausência de graça, né? Falta da graça. E a calamidade, quando ela é uma calamidade chamada de calamidade pública, que é algo que atinge uma população, ela é sempre algo muito visível, é muito transparente, é muito impactante. Hoje, com os recursos de comunicação que nós temos, é quase que imediato o propagar daquela situação. A gente já começa a ver fotos na internet, já ver vídeos postados por pessoas comuns. As equipes de televisão, às vezes, têm dificuldade de chegar e as imagens já chegaram, porque as pessoas filmam com seus celulares, as pessoas registram de alguma forma e mandam aquilo via internet e a coisa chega rápido e a gente vê imagens até com muito mais riqueza de detalhes do que a própria televisão mostra, porque existe um filtro ali a ser feito, a ser com um cuidado da parte deles, editorial, mas a gente vê, chega até o nosso conhecimento, o impacto da transformação de um lugar, sofrido por um lugar, o quanto aquilo tem impactado aquelas vidas daquelas pessoas, e isso gera uma comoção muito grande no povo. Quem de nós ainda não se sentiu assim, impactado algum dia por uma comoção dessa, por uma dificuldade, uma calamidade vivida por um povo, em qualquer que seja o lugar? É um tempo difícil, onde os governantes e o povo, os governantes declaram estado de calamidade, e juntamente com o povo, começam a clamar por uma ajuda, seja ela uma ajuda social, da sociedade que se organiza, são os condomínios que começam a recolher donativos, são as escolas, as igrejas. Toda a sociedade se mobiliza para ajudar. E também uma ajuda política,
envio de recursos, sejam eles humanos, sejam materiais, sejam financeiros, enfim. A calamidade gera um clamor. A calamidade pública, ela gera um clamor. É algo visível, é algo que não se pode esconder. Todos nós tomamos conhecimento. Agora, uma calamidade, uma grande calamidade, ela sempre é uma coisa visível? É algo que a gente sempre pode ver e se impactar negativamente com aquilo? O que vocês acham? Bom, como eu estou pegando vocês de surpresa, ninguém sabia que eu ia fazer essa pergunta, vamos adiantar, né? Uma calamidade nem sempre ela é visível. Nem sempre a gente consegue olhar para uma calamidade e identificar aquilo como uma calamidade de fato, como algo que está desgraçando vidas. E eu vou te dizer por quê. A calamidade pública visível e transparente, ela acontece no mundo material. Ah, coitados, perderam o carro. E perderam tudo que tinham dentro de casa. Perderam a casa. Numa dessas tragédias que eu relembrei aqui junto com vocês, que foi a de 2010, lá na Serra de Petrópolis. 2010, Serra de Petrópolis. Houve a mobilização e a nossa igreja se fez presente lá, em Teresópolis. A irmã Roseli, que é a diretora de assistência social, recolheu donativos que nós da igreja trouxemos, ela orientou quais deveriam ser, e formou-se um grupo de voluntários para ir lá entregar. E nós fomos até lá fazer a entrega. Ela fez previamente um contato com o pastor da igreja de Teresópolis, que iria receber. Nós fomos visitar as famílias que aquela igreja pôde acolher na ocasião, num espaço que a igreja tinha lá, cerca de 10 famílias acampadas lá com barracas, tinham perdido absolutamente tudo. E depois nós fomos visitar e orar num local chamado Nova Petrópolis, um local que tinha sido completamente destruído, as edificações completamente destruídas pela força das águas. E chegando lá, nós nos deparamos com um lugar lindo, lindo, um vale, absolutamente um lugar que qualquer um de nós teria muito prazer em morar. E aí nós começamos a andar naquela terra e começamos a orar e interceder pelas vidas das pessoas que moraram ali. Algumas casas que eram um pouco mais elevadas ainda estavam intactas, mas as outras que eram mesmo no vale, elas foram completamente destruídas. E andando ali, a gente se dividiu, eu entrei em umas 2 ou 3 casas, em que casas muito bonitas, casas muito assim, bem, dava para perceber que elas tinham sido arquitetadas com muito cuidado, com muito carinho, e estavam, ao invés de móveis e pessoas, era lama, muita destruição, troncos inteiros de árvores cruzando a casa de frente até atrás. Outras, no lugar da mesa de centro, havia uma pedra da minha altura. Enfim, uma destruição, uma calamidade, algo impactante. Mas isso, como eu estava dizendo, é a calamidade pública, que é algo visível para nós, porque ela acontece no mundo material. As perdas são materiais. Se houver propósito da parte do Senhor, se houver permissão dele, vidas também são ceifadas, como foram lá. Mas o efeito catástrofe o efeito calamidade pública é sobre o mundo material. É ali que ela acontece. E a calamidade pública que eu afirmei para vocês que ela é invisível, onde que ela acontece? Onde que ela atua? Onde que ela produz o seu efeito? É no mundo espiritual. E é dessa calamidade que eu quero conversar com você nessa noite. A calamidade que vem, que é invisível e que vem para atingir no mundo espiritual.
Que calamidade é essa? Enquanto a calamidade pública visível, essa que acontece de vez em quando por aí, ela vem para atingir os bens, a calamidade pública invisível, essa que a gente não consegue se não estiver com os olhos espirituais muito abertos e muito atento e muito ligado, a gente não vê. E se for descuidado mesmo, até participa dela, essa vem para atingir, para destruir vidas, e não bens, mas vidas. Depois dessas afirmações, você pode me dar um exemplo de uma calamidade invisível? Passa pela tua cabeça algum tipo de evento que possa ser considerado uma calamidade? Carnaval. Carnaval, o funk, né? O funk como algo constante, permanente. Mas eu queria destacar ali carnaval. Porque o carnaval, ele tem uma máscara. O carnaval, a gente vai chegar a essa conclusão juntos, ele tem um disfarce muito bem elaborado, para não parecer calamidade. O funk, Denise, ainda que seja, mas ele tem uma cara de rejeição. Ele tem em si mesmo, ele traz consigo um aspecto de rejeição. Mas o carnaval não. O carnaval, ele é vendido, né? A imagem, a propaganda o vende como algo absolutamente bom. A começar pelo efeito que ele provoca, que é um efeito universal, que é o feriado. Quem não gosta de um feriado? Quem não gosta de ficar 4 dias sem ter que ir à escola, sem ter que ir para o trabalho, sem ter que ter hora para acordar? Quem não gosta? O funk não tem esse efeito, não. O cara vai lá para o funk, domingo termina 2 da manhã, na segunda-feira, se ele tiver que trabalhar, ele tem que ir, a não ser que ele não vá, mas não gera feriado para ele. Então eu queria destacar o carnaval e dizer para você que ele é uma calamidade pública. E vou te dizer por quê. Nesse tempo de calamidade pública, invisível, de calamidade espiritual, esse tempo que está prestes a acontecer, chamado carnaval. O que acontece nesse tempo? Eu não sei se você teve a oportunidade de ler a pastoral do boletim da igreja do último domingo. Eu vou destacar aqui algumas coisas na palavra de hoje. Gostaria que você estivesse atento, e se você tiver o boletim ainda, depois você o leia na íntegra. É ensinamento e é despertamento para cada um de nós. Mas no carnaval, ou no momento que se aproxima o carnaval, potestades dominadoras estão sendo invocados e fortalecidos através de todo o tipo de ritual satânico. Vou repetir. Nesse momento que se aproxima o carnaval, não é no carnaval, é a partir de um determinado momento, é deflagrado um envolvimento para convocar potestades e dominadores. E isso é feito através de rituais dos mais diversos, rituais de adoração satânica. Antes dos acontecimentos. E isso já começa a produzir os seus efeitos numa sociedade como a nossa. Já começa a produzir os seus efeitos. O pastor Ivete falava aqui, muitas das vezes a pessoa pega até sem querer, sem saber o potencial de destruição daquilo ali, mas Satanás vem e usa as mãos para roubar, para matar, para destruir. Igreja, nós temos de estar atentos a isso. Esses rituais satânicos vêm acompanhados de pecados dos mais diversos. Isso alimenta o espírito maligno. O pecado alimenta o espírito maligno. Ele se alimenta de pecado. Ele se alimenta de convocação feita através de ritual.
E isso tudo com o objetivo de atingir a nossa cidade e de tomar para si, ou seja, roubar a honra e a glória que são propriedade exclusiva do Rei dos céus, do Senhor dos senhores, do grande El Shaddai, do Todo-Poderoso, do Senhor de todas as coisas, daquele que declara, no Salmo 24, verso 1, dito ainda há pouco aqui, que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nada, nada, nada é do outro, tudo é dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode dizer amém? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A minha vida e a tua vida pertencem a ele. E não é porque eu e você estamos dentro da igreja, porque os que estão lá fora também. O Myron, que está talvez agora numa casa de detenção para menores, também a vida dele pertence ao Senhor Jesus, com todos aqueles que estão lá, porque ele foi comprado com preço de sangue. O amor de Deus por mim, por você e pelos que estão lá fora é o mesmo. É o mesmo. É o amor que fez com que ele desse o seu filho em sacrifício vivo, para que o sangue dele, o poder do sangue dele, nos remisse de todo o pecado e de toda injustiça. Toda injustiça. Toda injustiça. Queridos, em tempos de calamidade pública, os homens clamam por justiça social, não é isso? Os povos, as pessoas que perdem as suas coisas, os governantes vêm a público, nós queremos justiça social. As pessoas vão a público, vai lá um representante, nós queremos justiça, queremos aluguel social, queremos bolsa família, queremos o vale transporte para poder ir trabalhar, queremos. Em tempos de calamidade espiritual, o povo de Deus clama por revelação e sabedoria vindas do trono da graça, com o propósito de anunciar Jesus Cristo como Rei e Senhor de todas as coisas. Como Rei e Senhor de todas as coisas. Esse é o propósito. Esse é o propósito do povo de Deus. Queria convidar você a abrir a tua Bíblia em Salmo 57. Abre a tua Bíblia em Salmo 57 e vamos ver um trecho de uma porção da palavra, algo que o rei Davi nos ensina. 57. A partir do verso 1, nós vamos estar lendo e acompanhando o que aconteceu com Davi, ou melhor, qual foi a reação dele depois do momento em que ele estava, a passagem muito conhecida, ele estava escondido com o seu pessoal numa caverna, e exatamente naquele momento de conflito com Saul, e Saul com 3.000 homens procurando Davi para o cercar, enfim. E Saul resolve entrar numa das cavernas para poder aliviar o ventre. Essa é a expressão que a Bíblia usa, aliviar o ventre. E ele entra exatamente na caverna onde estava Davi, que teve oportunidade de matar o Saul. Mas Davi não faz isso. Ele tão somente corta um pedaço da orla, da vestimenta de Saul. E depois ele se arrepende. E olha o que ele diz no Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava me devorar. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Foi assim que Davi se reportou a Deus depois desse episódio. E esse homem de Deus chamado Davi, em meio àquele momento de perseguição, que ele definiu aqui como uma calamidade,
como algo que poderia trazer uma desgraça se ele mata Saul, um homem que tinha sido ungido para ser rei. A situação ia ficar muito difícil. E a primeira coisa que ele faz, acompanha aí no verso 1, ele clama a Deus. Primeira atitude de Davi, diante daquele momento difícil, é clamar ao Senhor. A segunda coisa que Davi faz, está aí no verso 1 também, na parte final, aí, na parte B, ele dá profissão da sua fé. Ele dá profissão da sua fé ao dizer: porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas eu me abrigo até que passe a minha dificuldade, até que passe as calamidades. E num terceiro destaque, nos versos 2 e 3, Davi expressa a sua confiança naquele que veio para que nós tenhamos o quê? Vida abundante. Ao dizer, nos versos 2 e 3, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Minha confiança está nele, ele enviará desde os céus e me salvará daquele que quer me devorar. Ele enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Essa era a confiança, a fé de Davi. Mesmo passando por aquele problema, ele poderia esperar com confiança no Senhor. Queridos, nós estamos então nos avizinhando desse momento, que é o chamado carnaval. E o carnaval em si, aquele momento, aqueles dias, é o tempo principal, mais intenso dessa calamidade espiritual que nós estamos comentando aqui hoje. É o ápice da desgraça. Mas não é um momento único. Como nós já dissemos, o efeito do carnaval, ele não está centrado só naqueles 4, 5 dias ali. Ele é muito mais abrangente do que isso. Ele começa antes, atua durante e gera consequências depois. E consequências que para alguns podem durar toda a sua vida. Vamos destacar algumas coisas. O antes do carnaval. Vocês já repararam que as chamadas sobre carnaval, que entram dentro da tua casa na televisão, elas começam bem antes. Bem antes. Quando, mais ou menos, que vocês imaginam que começa a se propagar essa propaganda do carnaval? Tem ideia? O carnaval esse ano é em março. Quando que você acha que começou esse burburinho falando de carnaval? Dezembro, né? Começa algo ali de 5 meses antes. Quando eu tenho a impressão, não sei se vocês têm também a mesma impressão, que na virada do ano é o start, é o grande, é o deflagrar, é a hora que dá a partida mesmo. Não sei, assim, quando você sai da igreja no dia 1º e você passa indo para casa, diversos lugares estão tocando o quê? Samba. Já o samba do ano, né, que começou. Então, o carnaval, os seus efeitos, todo o seu envolver ali, né, essa coisa disfarçada, que é uma calamidade, começa muito antes. Né, o mercado Guanabara, que é muito comum para todos nós aqui, as propagandas dele são todas em função do carnaval. Coloca a Ivete Sangalo lá e tome falar de carnaval. Você liga o rádio aqui, tem um samba tocando falando de carnaval. Vocês já repararam que, como efeito desse potencial de destruição gerado no mundo espiritual por esses rituais satânicos, por essas convocações de potestades e dominadores, vocês já repararam que, conforme vão se aproximando os dias de carnaval, começam a acontecer uma série de situações
rejeitáveis pela sociedade, roubos de carro, roubos a pedestre. Já observaram isso? Essa é uma época difícil, perigosa. Sai à rua, tem sempre um burburinho ali, está acontecendo sempre alguma coisa. Aumenta significativamente o número de roubos, aumenta significativamente a quantidade de armas e de drogas circulando nas principais cidades. E por que isso? Porque no carnaval, o durante, que é um espetáculo encenado pelas agremiações de samba, ele vem com uma roupagem ilusionista, muita cor, muita luz, muita fantasia, e fantasia não só no sentido da roupa, mas uma fantasia, ele vem sugerir que aqueles que estão vendo ou ouvindo, imaginem, façam uma viagem com o enredo que foi montado, para que assim possam, então, entender o contexto em que eles estão querendo propor ali. E aí vem esse enredo que sugerem essa viagem. Normalmente, as escolas de samba, elas adotam por tema, ou um tema histórico, ou elas escolhem um personagem. E fazem daquilo uma coisa lúdica, uma coisa de sonhos, envolvente, que aprisiona. E todos eles, independente se a mensagem que a escola de samba está trazendo fala de um artista, fala de um jogador de futebol, de uma personalidade, de um presidente, ou se fala de qualquer outra coisa, que aos olhos e aos ouvidos pode parecer algo inocente, sem nenhum significado diferente, todas trazem uma mensagem muito subliminar. Uma mensagem que, por trás de toda aquela festa, daquelas fantasias e daquelas cores e luzes, é uma mensagem de convocação e de adoração e de declaração de coisas a Satanás. Mas nem sempre essas mensagens elas são tão subliminares assim, não. Em alguns casos, elas são mesmo explícitas. Explícitas. Não sei se você está com o teu boletim aí, mas no domingo passado foi a primeira edição, não é isso? De uma série onde a cada domingo você vai poder ter receber o ensinamento do que significam os sambas das escolas enredo do Grupo 1A, chamado Grupo Especial. E nesse domingo passado, foram colocadas aqui as 3 escolas na sequência dos desfiles, né? As 3 primeiras a desfilarem. E olha só qual é o enredo da escola chamada Império da Tijuca. O enredo dele chama-se Batuque. Ora, se alguém disser para você assim, a escola vai desfilar e vai falar sobre o batuque. Num primeiro momento, nenhum de nós consegue entender a subliminaridade do que está por trás do batuque, ou do que eles vão apresentar em termos de batuque. Você sabe o que vai ser apresentado? Qual é a encenação que vai ser feita? O que vai ser teatralizado enquanto o samba batuque vai estar sendo cantado repetidas vezes? Então, se eu conseguir, que eu esqueci meus óculos, eu vou ler para você. Diz aqui, o batuque. Um de seus carros alegóricos, dos carros dessa escola de samba, um dos carros alegóricos traz, ou trará, a figura do preto velho, que junto com as crianças e os caboclos formam um tripé da Umbanda. Esse conjunto vai desfilar o preto velho durante o desfile. Ele vai estar usando um cachimbo e baforando toda a avenida. Meus queridos, o que é isso?
Durante o desfile, acontecerá a gira. Você sabe o que é gira? É incorporação de espíritos demoníacos em determinadas pessoas, chamadas de guias ou de médiuns. Acontecerá também as jongadas, que é um jogo de danças dentro dos rituais da Umbanda. Isso é o batuque. Um dos carros alegóricos e o que vai estar acontecendo em torno dele. Houve um determinado ano em que nós fomos para o Impacto lá na Sapucaí, e ali do lado da Marquês de Sapucaí tem um elevado ali, tem um viaduto. E aí, sob a direção do apóstolo, nós paramos ali e começamos a orar, porque, eu não sei se você lembra ali do desenho da Avenida Marquês de Sapucaí, é uma avenida parcialmente fechada, com arquibancadas de ambos os lados, e chega numa das extremidades, que dá lá para o lado do Catumbi, né, ela começa na Presidente Vargas e termina lá na Benedito Hipólito, sei lá, naquelas ruas lá. E lá daquele outro lado, há uma área dela em que há uma espécie de um largo, onde na televisão eles falam que é o largo da dispersão das escolas. Ali termina o desfile, os carros vão saindo por ali. No centro desse largo existe uma edificação. Eu não sei dizer como é que chama aquilo ali, mas é como se fosse um grande salão e lá dentro tem vários compartimentos. Aqueles compartimentos foram feitos para que representantes espirituais das escolas fizessem as suas oferendas, as suas invocações antes e durante o desfile das escolas. E nesse ano em que eu participei do Impacto, que nós estávamos lá, junto com o pessoal da JBC, junto com o pessoal da Jocum, nós paramos ali durante o desfile de uma determinada escola e começamos a estender as mãos para aquele lugar e começamos a interceder e aclamar pela misericórdia de Deus. E foi um momento muito intenso de oração e de adoração naquele lugar ali, de intercessão. Passou um tempo, um dos líderes das diversos grupos que estavam ali, o pastor Joaquim ficou sabendo que eles comentaram que lá dentro, naquele momento em que a igreja estava ali fora, clamando e intercedendo, houve um momento em que um daqueles guias, vou usar essa palavra, que estava lá tentando fazer a sua invocação para que a sua escola fosse, cercada ali por aquilo que eles acham que acontece, ele virou-se para os seus companheiros e disse: eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. É isso aí, aleluia, aleluia, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou, o dono da cidade do Rio de Janeiro, verdadeiro e único, estava presente lá também, impedindo que manifestações desse tipo ocorressem. Porque a igreja do Senhor se posicionou ali. A igreja do Senhor aceitou, recebeu a convocação e foi para o enfrentamento. Para o enfrentamento. A igreja não se acovardou. Queridos, nós precisamos entender que esse tempo é tempo de batalha. É tempo de batalha. Se você pertence a uma outra congregação, se você que está me assistindo pela internet, se a sua congregação faz o retiro espiritual, eu já participei durante muitos anos de retiro espiritual. Já fui líder de retiro espiritual. Mas hoje eu entendo que o meu lugar é na frente de batalha. O meu lugar é na frente da batalha. Já me preparei muito nos retiros espirituais. Já foi bênção na minha vida. Já foi bênção na vida de outros. Está aqui meu primo Marco Antônio, que hoje é bacharel em teologia, se converteu num retiro de carnaval. Mas a igreja também tem essa missão, de ir para frente de batalha, para combater, porque a guerra é declarada. Então, antes do carnaval, ele já começa a gerar os seus efeitos no reino espiritual. Durante do carnaval é um tempo é o ápice,
durante o carnaval. Quantas coisas ruins a gente tem notícia que acontecem durante o carnaval e depois do carnaval. Na quarta-feira de cinzas, tudo acaba? Tudo acaba? Só no próximo carnaval? O que você acha? Tem consequências? Tem? Vamos tentar identificar algumas dessas consequências. Você já deve ter ouvido dizer que inúmeros casamentos já foram desfeitos depois de aventuras vividas no carnaval. Inúmeros casamentos. Você já deve ter fruto de adultério. Adultério é pecado. Você já deve ter ouvido dizer que um elevado número de jovens se engravidam no carnaval. Fruto do pecado, da fornicação, de promiscuidade, de prostituição e, por que não arriscar dizer, de pedofilia. De pedofilia. Crime hediondo. E em função dessas gravidezes indesejadas, nós podemos também imaginar que um sem número de abortos são feitos. Um número enorme de abortos são realizados. Fruto da calamidade chamada carnaval. Aumento significativo de outros tipos de homicídios. Outros tipos, aborto é homicídio. Mas outros tipos de homicídio acontecem por vingança. A gente usa da máscara para poder se vingar e matar. Homicídios acontecem por quem bebe demais, se perde e ataca o outro. Homicídios acontecem porque gente drogada dirige nas ruas e perde a direção do seu carro e acerta o carro do outro e sobe a calçada e atropela uma família. A gente está cheio dessas notícias aí que acontecem. Acontecem cotidianamente quase, mas no carnaval há uma intensificação disso. E a igreja precisa estar orando para Deus dar livramento mesmo. Clamar pela misericórdia do Senhor sobre a vida das pessoas da nossa cidade, que muitas das vezes vão e no seu coração, a sinceridade do seu coração, elas estão indo apenas se divertir. Porque não conhecem ainda que existe algo que satisfaz todos os dias e não apenas durante 4 dias no ano, chamado Jesus, chamado Espírito Santo de Deus, que nos foi enviado para estar conosco todos os dias, e não apenas no domingo, não apenas no dia do nosso aniversário, não uma vez por ano, todos os dias, diz a palavra, todos os dias. Todos os dias. Efeitos do carnaval, de gente que se torna viciado em álcool, se torna viciado em drogas e tem a sua vida aprisionada. Vidas que eu digo são corpos e mentes aprisionadas pelo vício, pelo efeito espiritual demoníaco propagado nesse período de calamidade chamado carnaval. No antes, no durante, trazendo consequências para o depois. Queridos, nós, povo de Deus, a exemplo do que disse o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, não podemos nos conformar com as coisas deste século. Não podemos. Não podemos. Definitivamente nós não podemos nos conformar com isso. A igreja do Senhor tem que se posicionar no sentido de propagar, anunciar salvação, libertação, cura, transformação de vidas, de cidades e da nação. Nós cremos que o carnaval no Rio de Janeiro vai acabar. Nós declaramos que o carnaval no Rio de Janeiro vai acabar. E para vocês terem uma ideia de como isso é significativo, como essa questão do carnaval, ela vai longe, ela transcende fronteiras.
Eu fiz uma viagem com a minha família agora recentemente, voltei agora final de semana passado, e lá onde eu estava, passando nos corredores de um shopping, tinha lá um latino lá, vendendo algumas coisas, queria vender. Então ele nos viu como brasileiros, acho que pelo boné que eu estava usando com a bandeirinha do Brasil e tal. E aí ele tentou nos cativar. Ei, brasileiros, venham cá e tal. Aí eu fui passando de largo, que não me interessava aquilo ali. Ele falou, vocês são de onde? Aí minha filha respondeu, Rio de Janeiro. Ele, Rio, carnaval. Eu falei, carnaval não. Carnaval não. Rio de Janeiro, Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense, carnaval não. Aí ele não deve ter entendido muito também, mas eu também fui embora. Mas como essa questão é séria, porque ela transcende fronteiras. Tem gente que se prepara de longe para vir para cá, para esses 4 dias, porque aqui a propaganda que se faz disso lá fora é que aqui nesse período tudo é permitido, tudo é possível, tudo é válido. Tudo é válido. E isso não agrada o coração do nosso Pai, não é verdade? Isso não agrada o coração dele. Vivemos esse momento e estamos sendo desafiados, queridos, desafiados. Eu me sinto desafiado e é isso que eu gostaria de estar passando para a minha igreja nessa noite. Para que nós nos sintamos desafiados a não fazer parte desse momento, a não nos permitir fazer parte desse momento, nem de uma forma declarada, nem de uma forma inocente. Não sejamos inocentes dentro das nossas casas com aquilo que nós permitimos que entre lá. Não vamos nos compactuar com isso. Vamos rejeitar e vamos declarar que o Rio de Janeiro, assim como a nossa casa, a nossa família e a nossa vida, pertencem ao Senhor Jesus. Pertencem ao Senhor Jesus todos os dias. Não há folga, não há feriado, não há carnaval que nos separe dele. Amém? Assim como Davi clamou, nós temos também, Davi clamou com confiança, expressando a sua fé. Nós também temos onde e em quem buscar refúgio e proteção. A sebe do Senhor é o nosso abrigo, o nosso lugar secreto. Amém? Não emprestem as suas casas, como diz aqui no boletim, no penúltimo e no último parágrafos aqui. Diz aqui, queridos, amados, não emprestem as suas casas e os seus olhos para culto a Satanás. Através da televisão, vendo desfiles de escola de samba, ou qualquer coisa que estiver relacionada a carnaval. Porém, ao invés disso, clamem, orem, intercedam, para que o Senhor... Obrigado. Clamem ao Senhor para que esses demônios, para que esses espíritos do inferno sejam amarrados e não cumpram o seu propósito naqueles dias. Nem nesses, nem naqueles, e que não gerem consequências para o depois. A nossa oração, a oração da igreja, deve ser para que a sebe do Senhor, o seu envolver cuidadoso em torno de nós, que Ele nos proteja e que a sua misericórdia seja estendida em toda a nossa cidade e por toda a nossa oração. Você concorda com isso? Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Nós estamos encerrando. Eu vou te convidar para vir à frente de novo. Nós somos a igreja que está se aferramentando, se preparando, estudando, orando. No próximo domingo nós vamos estar começando a fazer pode vir aqui à frente? Vamos cá, vamos terminar aqui, louvando o Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor, porque a gente não vai começar a orar nos dias, nós temos começado agora. Nós temos começado a entregar as nossas vidas agora, nos preparando para que aqueles dias, a atmosfera no reino espiritual já esteja assim traçada por Deus, algo tremendo que vai
trazer um quebrantamento em corações de muitas pessoas que vão estar na rua. É por isso que a igreja vai já só para dizer: Senhor, muitas pessoas vão ser salvas aqui. O Senhor escolheu pessoas que estão aqui na rua, que vão ouvir a tua palavra, que vão ser salvas. É por isso que a igreja vai lá. A igreja não vai lá para olhar nada, vai para rebanhar, né? Aquelas que já estão ali nos planos de Deus para serem salvas. Amém? Cadê o irmão evangelismo, né, irmão? Missões aqui, o irmão Anderson e toda a equipe, todos nós que vamos estar aprendendo nesses dias, orando e dizendo: Senhor, eis-me aqui para o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Antes de orar, vamos louvar o Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha agora é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que veja a Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Aleluia, Senhor. É verdade. Como Davi expressou, nós queremos expressar, clamando a Ti e na certeza que estamos escondidos no Teu abrigo, no Teu lugar secreto, embaixo das Tuas asas. Nos juntamos aqui à frente, Senhor, nesta plataforma, damos um passo para dizer: eis-nos aqui, Senhor. Estamos abrigados pelo Senhor, estamos escondidos, cercados pela Tua sebe. Aquilo que temos recebido do Senhor, queremos usar como ferramenta para ser bênção na nação brasileira, ser bênção na cidade do Rio de Janeiro, para profetizar a Tua vontade, declarar a Tua palavra, declarar que é chegado o dia de um grande avivamento, de um mover do Senhor, e que vidas sejam arrebatadas do inferno, em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, prepara-nos. Obrigada pela palavra que o Senhor nos traz para nos despertar para este tempo, para nos encorajar, reanimar para este tempo de glorificar o Teu nome, tempo de exaltar, tempo de mudar o clima espiritual dessa cidade. Dias em que os olhos das nações estarão sobre o Rio de Janeiro e outras cidades da nossa nação. Mas, Senhor, o que nós cremos é que a fumaça do Senhor vai nos esconder, a nuvem do Senhor vai nos cobrir e vai cobrir a nossa cidade. E quando estivermos ali proclamando a Tua palavra, chorando, clamando: venha o Teu reino, traz salvação, traz libertação, muitos se renderão a Ti com choros, Pai. E ainda mais, Te pedimos que muitos que têm planejado não consigam chegar ali. Em nome de Jesus, haja um impedimento para livramento de famílias, livramento de adultério, de namoros ilícitos, de fornicações, de roubos, de pedofilia, de abusos dessas crianças, de violência. Ah, Senhor, que anjos do Senhor cerquem, que possam ver o guardado
Senhor, em nome de Jesus. Muitos possam testemunhar: eu estaria ali e o Senhor me deu livramento. Sim, Senhor, constranja os corações. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, clamando. O nosso desejo é estar contigo, é dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus, nos salva deste mundo iníquo, tão perverso, para que não sejamos consumidos. Oh, Senhor, é tão difícil para que muitos não venham a se desviar, mas ainda é tempo de estarmos aqui. Então confirma a tua palavra, opera o teu querer e a tua vontade, e que os teus planos atinjam os corações de tantos que estão com sede de ti e que estão enganados, estão com as suas mentes aprisionadas. E como igreja neste dia, pedimos: as prisões sejam cortadas, correntes quebradas e vidas sejam libertas. Aquelas que planejaram estar ali desfilando, aquelas que têm sido médios, guias, cavalo de Satanás, sejam libertos antes daquele dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E oramos, Pai, crendo no poder do Senhor, que está olhando para aqueles pedidos de oração, está olhando para os nossos corações, para as aflições de muitos pais por causa dos seus filhos, para as aflições de muitos filhos por causa dos seus pais. Sim, Senhor, oramos crendo no poder do Senhor, oramos crendo na graça do Senhor, que é abundante, que é salvadora. Oramos crendo, Senhor, no consolo do teu Espírito sobre nós, sobre Israel de Deus, sobre o teu povo deste lugar, sobre a vida do apóstolo e pastora Veleda, lá onde eles estão, guardando, protegendo a vida dos seus filhos e todo o Israel de Deus espalhado na face da terra. E leva-nos embaixo da tua paz, livrando-nos, Senhor, das situações difíceis, dos roubos, dos acidentes, em nome de Jesus. E te aplaudimos e declaramos que tu és, Senhor, poderoso Deus, aleluias, abençoando a vida de Anderson, irmão Anderson e a sua casa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Deus o abençoe.